oremos. Neste momento nós vamos passar aos avisos desta noite. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, agradecemos ao Deus por estarmos aqui na Tua casa de oração, Pai, para que possamos mais uma vez aprender um pouco de Ti, Senhor.
para que nós possamos mais uma vez ouvir da Tua palavra. E que nós possamos realmente, Senhor, abraçarmos, Senhor, a Tua palavra, e que nós possamos fazer dela, Senhor, um marco em nossas vidas aqui na terra, Pai. Pedimos a Deus a Sua orientação, a Sua sabedoria, para que nós possamos entendê-la, Senhor, que nós possamos fazer dela, Senhor, o nosso caminho. Ó Pai Celestial, muito obrigado por tudo. Abençoe a cada um aqui presente, e que o Senhor possa, Senhor, fazer com que nós possamos estar cheios do Espírito Santo. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento agora, vamos passar por um momento muito solene, que é...
Amados irmãos, antes de eu passar a palavra para o nosso preletor, o irmão Marcos Bevilacqua, gostaria que nós pudéssemos agora abaixar as nossas cabeças e, em oração silenciosa, buscássemos o nosso Deus para que Ele possa nos preparar para ouvir a mensagem nesse instante. Vamos abaixar as nossas cabeças e buscar ao nosso Deus com toda a vontade que nós temos. Irmão Marcos Bevilacqua está com a palavra. Como se treme aqui, impressionante. É com muita alegria e muita satisfação que nós estamos aqui, na expectativa de poder compartilhar com os irmãos um trecho da Escritura e nós sairmos daqui, pelo menos com alguma coisa para nós aplicarmos em nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, vamos ler o versículo 18 até o versículo 21. Efésios 5, capítulo 5 de Efésios, versículo 18 até o versículo 21. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Os escritos de Paulo, ele se preocupa muito na aplicação prática dos ensinos. Paulo tem uma preocupação, diria até pedagógica, quando ele escreve. E colocar isso muito claro, o que é a doutrina, o que é o ensino, e baseado no ensino, que a aplicação tem em prática. Jesus também tinha essa preocupação, tanto que ele usava parábolas para que o ensinamento ficasse muito claro das pessoas. Na verdade, o próprio Velho Testamento tinha ensinos muito claros a esse respeito. Basta nós lermos os livros de Provérbios, não é? Isso é uma coisa muito clara, o ensino que depois leva à prática. Aliás, os fariseus, o grande erro dos fariseus era imaginar que tudo o que eles tinham que fazer era simplesmente fazer um montão de coisas sem estar alicerçado no ensino, sem estar alicerçado num certo conhecimento. Todo o ensino que eles tinham era simplesmente para estabelecer regras, e muitas delas sem ter nada a ver com a vida deles. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma seção da carta de Efésios que tem a ver com a prática. Paulo já fez um monte de ensinamento, aquelas coisas que tem a ver com a salvação, que tem a ver com a graça de Deus, de como é que Deus agiu em nossa direção, em nosso favor, e ele vai começar a tratar a partir do capítulo 4, e vão chegar nesse capítulo 5 aqui, mostrando que implicação tem na minha vida e na sua vida o que foi ensinado, a doutrina dita anterior. Essa sessão também, esse trecho que nós temos, ele inicia uma outra sessão em que Paulo vai tratar das questões da relação familiar, da relação conjugal, da relação de trabalho. Trata da relação de pai com filho, de filho para com pai, de marido para com esposa, mas trata também da relação de patrão para com empregado e de empregado para com patrão. Mas Paulo, antes de fazer isso, ele volta a lembrar que essas relações só podem ser estabelecidas adequadamente como Deus deseja se nós tivermos
com o Espírito. E ele vai lembrar, olha, a vida cristã é vida no Espírito. Essas relações só serão estabelecidas como Deus deseja, como Deus planeja, como Deus imaginou, se nós tivermos o Espírito. E Paulo usa uma figura aqui, a princípio muito forte. Ele usa uma ilustração, digamos assim, uma comparação de uma coisa muito forte, que é a embriaguez. Por que Paulo usa esse exemplo tão forte para nos ensinar alguma coisa a respeito disso? A primeira coisa que nós entendemos é que ele usa esse exemplo porque era uma coisa muito comum naquele período. Se nós analisarmos os períodos da história, nós vamos descobrir que a maneira de viver daquelas pessoas, das pessoas principalmente que viviam sem Deus, era um modo meio libertino de vida. Basta lembrar que existia um Deus, por exemplo, para o vinho. Sem considerarmos outras práticas vinculadas à religião, como alguns templos em que se praticavam, por exemplo, a própria prostituição. Então era uma vida libertina, como está escrito em Romanos 1. Mas isso, na verdade, não tem muita diferença dos nossos dias. Se nós lermos os jornais, as revistas, se ficarmos atentos ao noticiário, se nós pegarmos as estatísticas médicas, vamos descobrir que nós temos muitos jovens morrendo com drogas. Temos muitos adolescentes sofrendo o problema da embriaguez. Então é uma coisa muito clara, muito fácil das pessoas compreenderem. Por isso Paulo vai usar esse exemplo. A outra razão que Paulo vai usar é que a partir disso ele vai fazer uma comparação e estabelecer algumas semelhanças e algumas diferenças também para ser didático, para que nós possamos entender. Observe que Paulo, apesar de citar a embriaguez, e aqui está o mandamento que não se bebe, é evidente que a embriaguez não é uma coisa desejada, até porque ele está falando para um grupo de cristãos, ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para essa igreja, está escrevendo para mim e para você. É evidente que ele toca na questão da embriaguez, mas o ponto principal, a mensagem principal, não é o fato de não beber, é a comparação que ele vai fazer, que é encher do Espírito. E isso foi escrito, como dissemos, para a igreja em 1996. Vamos então fazer duas considerações. Primeiro, por que Paulo, tendo em vista que sabemos por que ele usou a embriaguez, que sentido tem essa palavra embriaguez? O sentido da palavra embriaguez que Paulo usa é um sentido tão forte que a palavra, na verdade, traduzida seria encharcar. É pegar algo e beber tanto um líquido que ele fica todo encharcado. É o que acontece com o couro, né? No cortume, pelo menos é o que se faz com o couro, aquele couro que você não consegue manuseá-lo, você não consegue tirar dele nenhum artefato. A primeira coisa que acontece com o couro, ele é encharcado em alguns líquidos para que ele se torne maleável, e parte inclusive dele é perdido. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui, que a primeira recomendação forte é não se encharqueis com essa bebida, e acontece com a pessoa que bebe, ela se encharca da bebida. O alcoólatra, ele começa bebendo um pouco, bebe um pouquinho mais, e eu conheço indivíduos que não conseguem começar a trabalhar se não beber, e alguns deles morrem de cirrose, se encharcam tanto que o fígado fica encharcado com essa bebida. Então Paulo diz, não vos encharqueis com vinho, é a primeira recomendação dele. Mas ele diz assim, não vos encharqueis com vinho em quem há contenda. Algumas bíblias que vão trazer contenda, algumas outras trazem dissensão, dissolução, devassidão. Mas a palavra que está colocada aqui é aquela mesma que aparece em Lucas 15, 13. Vamos tentar achar o Evangelho de Lucas. Capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte: poucos dias depois, todos acharam? Lucas 15, capítulo 15, versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. É essa palavra que está aqui. É esse desperdício, é esse desgastar. O moço pegou tudo o que ele tinha e teve um excesso, no sentido de gastar tudo, de perder tudo. É esse o sentido que está, não vos embriagueis com vinho, em que há perda, em que há exagero de perda, de prejuízo. Esse é o sentido negativo, é o contrário da tua palavra, o sentido positivo, que é poupar, economizar, guardar, resguardar, aumentar, crescer. Então a palavra que tem aqui é igual à palavra desperdiçar, que é um processo de destruição. Então nós podíamos dizer que o que o Paulo está dizendo nessa primeira frase é isso:
não vos encharqueis com vinho que leva a desperdício, ao esbanjamento, à destruição final, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo está fazendo uma comparação. Não se encharque com a bebida, lógico, não fazemos isso, mas no mesmo sentido, com a mesma intensidade, não tem que fazer aquilo, encham-se do Espírito. É isso que Paulo está falando. Por isso que ele faz essa comparação. Ele pensa em intensidade. O bêbado se encharca na bebida, nós temos que nos encharcar do Espírito. É isso que Paulo está falando. Qual é o quadro, então, que a partir disso nós podemos traçar de princípio para nós aplicarmos a nossa vida? Primeira coisa é que a vida cristã é uma vida controlada, é uma vida ordenada. Isso está ligado ao versículo do próprio capítulo 5, aqui no versículo 15, ele diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele está falando disso, da maneira de nós vivermos. É uma vida controlada, é uma vida regrada, é uma vida ordenada, exatamente ao contrário do bêbado, que perdeu absolutamente o controle. Ele não tem capacidade de julgar, ele não tem capacidade de equilíbrio, ele não tem entendimento, não consegue praticar a delicadeza. Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um pastor, mas antes de ser pastor ele era um médico, ele diz o seguinte: a bebida não é um estimulante, é um agente de depressão que deprime os núcleos mais elevados do cérebro, núcleos esses que controlam o que dá ao homem o domínio próprio, a sabedoria, o juízo, o equilíbrio, capacidade de avaliar, ou seja, controlam tudo o que faz o homem comportar-se no nível máximo e melhor. É lá que a bebida se aloja, e o homem fica completamente descontrolado. Aliás, quanto melhor for o homem, melhor será o seu controle. Quanto mais controle o homem tem, melhor será esse homem. Temos alguns homens que a gente diz: puxa, que fulano capaz, que fulano com grande capacidade, com grandes talentos, mas pena que ele é um derrotado. Derrotado porque não tem controle, não controla a si mesmo. Mas o cristão é completamente diferente. A primeira lição que tiramos é que o cristão é alguém controlado. Segundo Timóteo 1,7, Paulo fala que Deus, além de outras coisas, nos deu o espírito de moderação. Então a primeira coisa que podemos traçar disso é que a vida cristã é uma vida, um crente é uma vida controlada, ordenada. A segunda coisa é que a vida cristã não é uma vida de desperdício, de inutilidade, de dissipação, mas é uma vida produtiva. Vejamos só, aqui em Efésios 4, versículo 28, Paulo diz o seguinte: aquele que furtava, referindo às pessoas que agora creram, que agora aceitaram a Jesus, o que acontece com elas? Por exemplo, se elas antes eram ladronas. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. A vida cristã é vida produtiva, é vida voltada para os interesses das outras pessoas. E não estou falando somente de dinheiro, é no sentido de compaixão, de amor, de se incomodar com as pessoas que nos rodeiam, que inclusive não têm Jesus. Mas vamos pensar um pouco aqui sobre o que acontece com o filho pródigo de novo. Então a vida do cristão, num certo sentido, ela é completamente diferente desse filho pródigo que desperdiça tudo. A bebedeira, como vimos, leva ao desperdício, ao esbanjamento. Do que? Vamos ver o que um bêbado esbanja. O que ele acaba perdendo? O que ele não economiza, que ele não guarda? Por exemplo, o tempo dele. Ele não preocupa com o seu trabalho quando ele está bêbado. Ele não preocupa com a hora de voltar, de encontrar os filhos, de abraçar a esposa, ou com as coisas que ele tem que fazer na casa dele. Fica jogando conversa fora. Por isso que o bêbado normalmente chega em casa só no dia seguinte. Perde muito tempo conversando com gente que ele não viu, falando coisa que ele não sabe. Perde energia, os recursos físicos, mentais, os recursos econômicos, a pureza, a santidade, a capacidade de pensar e a capacidade de raciocinar. Já a vida cristã é o oposto, ela conserva, ela edifica, ela aumenta. Nós, os cristãos, estamos sempre aprendendo novo de vida prático para mudar o nosso comportamento, para mudar o nosso hábito. Não interessa quanto tempo nós tenhamos nos convertido. Nós estamos crescendo, ganhando novas percepções sobre Deus e o mundo. Nós vamos nos apropriar das bênçãos que, por exemplo, está em Efésios 1:3. A Bíblia diz que quando nós nos chegamos a Deus, nós fomos abençoados com um conjunto de bênçãos que, na verdade, muitas delas nós vamos ganhando ao decorrer da nossa jornada. A bebida, ao contrário, faz o homem desperdiçar absolutamente qualquer outra fonte que a gente vai buscar de energia. O final dela é esgotamento. O Espírito, pelo contrário, ele nos enche.
A outra coisa que nós podemos perceber é que a vida cristã, nessa comparação, ela é estimulante, entusiasmante, emocionante. Vejam só, não vos encharqueis com vinho. E quem se encharca com vinho, ele pensa que está procurando estímulo. É por isso que o sujeito bebe. Ele não tem coragem, ele bebe. Ele está com problema, ele bebe. Ele está triste, ele bebe. Então diz assim, não vos encharqueis com vinho. Quem há excesso, que se perde muito, se desgasta. E por quê? Se você está procurando emoção, estímulo, alegria, mas enchei-vos do Espírito e terão isso e muito mais. Mas então o que é encher-se do Espírito? O que é estar cheio do Espírito? Não está falando, o texto não está falando dessa questão que às vezes é controversa em relação ao batismo do Espírito. Não é disso que está falando aqui. O que está falando aqui tem a ver com aquela coisa chamada a plenitude do Espírito. É a ação do Espírito em nossa vida. É estar sob o controle do Espírito. Vamos de novo à figura do bêbado. Imagine um bêbado tentando subir uma ladeira com escadas. Uma rampa com muitas escadas. Ele não tem controle dele mesmo. E ele dá um passo imaginando que ele já foi para o degrau seguinte. E tudo que ele está fazendo é pisando no mesmo passo. E ali ele continua por muito tempo. Ele não consegue, por causa do seu desequilíbrio, mudar o degrau em que ele está pisando. O bêbado tenta atravessar a ladeira, tentar atravessar a avenida, e ele olha para o outro lado da calçada, ele mira, fica muito firme, e ele começa a andar, mas quando ele anda, ele desvia completamente, muitas vezes voltando para o ponto de origem. Estar controlado pela bebida é isso, ele não pode fazer nada a não ser aquilo que já foi dominado na sua mente, ele não tem controle mais dele. Ele precisa que alguém vá lá e o carregue, que alguém leve para casa, que alguém dá banho nele. Ora, a comparação que faz, estar cheio do Espírito é estar sob o controle do Espírito. É estar sob a influência dele, sobre a direção, sobre o seu poder, debaixo da sua vontade. Isso é estar cheio do Espírito. Vamos ver alguns exemplos disso. Rapidamente, vamos lá em Atos 4. Atos 4, versículo 8. Atos 4, versículo 8 diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, e ele continua o discurso. Nós não vamos ler o resto. Paulo foi chamado a comparecer diante de Pedro foi chamado a comparecer diante do Sinédrio, gente que tinha poder de vida sobre ele, eram os mesmos que tinham decidido sobre a morte de Jesus. Mas alguns dias atrás, ele havia dito que esse Jesus, esse Galileu, esse Nazareno, que fica pregando por aí, Pedro diz: não conheço, e por 3 vezes. A Bíblia diz que agora, tomado pelo Espírito, cheio do Espírito, proclama para aqueles homens quem é Jesus. Atos 4, 31. O povo de Deus está reunido, vamos ver o que vai acontecer. Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando veio o Espírito, eles foram tomados, cheios do Espírito, eles perceberam a situação, a despeito de que havia uma perseguição implacável que estava se iniciando, eles começam a fazer proclamação contra aqueles que poderiam matá-los. Atos 17, 6 e 7. Atos 17, versículo 6 e versículo 7. Eles estavam procurando Paulo. Esse era o objetivo. As pessoas estavam perseguindo os irmãos que estavam pregando e queriam achar Paulo. Mas Paulo e o companheiro dele diz assim: mas não achando Paulo, trouxeram a Jason e alguns irmãos. Jason era o lugar onde as pessoas estavam reunidas, pregando, cantando, orando, testemunhando. Trouxeram a presença das autoridades da cidade, chamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei. Esses que têm alvoroçado o mundo. Com o que eles alvoroçaram o mundo? Eles formaram um grande partido político que fazia uma frente parlamentar contra o imperador. Eles fizeram e formaram um regimento com armas tão potentes que o imperador ficava com medo deles? Não, cheios do Espírito, eles alvoroçaram o mundo. Onde eles chegavam, eles alvoroçaram. E eram escravos, eram empregados, os mais humildes, e alguns deles os menores soldados do exército.
tem alvoroçado o mundo porque estão cheios do Espírito. Então, a encher do Espírito traz a ideia de continuidade. A palavra, quando diz, não vos encharqueis com vinho, mas continuar enchendo do Espírito. Não se trata de uma única situação, de um único momento, de um único dia. A ideia é de alguém que tem um tanque de gasolina e ele para no posto de gasolina, ele enche o tanque de gasolina, não como eu, quando tinha carro era R$2 toda vez, R$2, desvaziava R$2 de novo, passava no posto no carro vazio, R$2 de novo. Não, enche o tanque, ele vai no posto de gasolina, ele enche o tanque, e ele vai andando mais 2 quilômetros depois, ele encontra um posto de gasolina, ele bota a gasolina de novo. E ele anda mais 2 quarteirões, encontra outro posto de gasolina, ele enche o tanque de novo. E ele anda mais 2 quilômetros, põe gasolina de novo. É isso que está aqui, continuamente se enchendo do Espírito. Não é uma vez cheio, está tudo resolvido. Se trata de um processo. Uma outra coisa, que a pessoa cheia do Espírito, ela é uma pessoa que os outros vão perceber. Não significa isso que ao estar cheio do Espírito, você vai poder bater no seu peito e dizer, olha como eu estou cheio do Espírito. Você nem vai ter um certificado para poder mostrar para os outros que você está cheio do Espírito, mas os outros vão ver, tem reflexo nas outras pessoas. A outra consideração é que todos os cristãos têm que estar cheios do Espírito. O plano de Deus não é que os diáconos tenham isso, ou as pessoas que cantam no coro, ou os professores da escola dominical, ou o pessoal que cuida da música tem que estar cheio do Espírito, ou o pastor da igreja, sob hipótese nenhuma. Essa carta foi escrita, como disse, para mim, para você, escrita para nós. A expectativa de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito. Aliás, a pergunta que se faz, será que é possível nós termos uma vida cristã produtiva sem o Espírito Santo, sem estar cheios do Espírito Santo? A carta de Coríntios, no primeiro capítulo, capítulo 3, versículo 1 a 3, Paulo dá uma recomendação severa àquela igreja. Se nós analisarmos a igreja de Coríntios, nós vamos ficar assim, puxa, aqueles irmãos nem podiam nos ajudar aqui, né? Eles têm tantos dons, é uma beleza ali. Dom de profecia, é dom disso, é dom daquilo. Já pensou se eles estivessem aqui no quarto centenário, que beleza? Eram todos crentes, tinham recebido o Espírito. E Paulo diz, eu tenho que falar para vocês como meninos. Tenho que falar como se fosse, vocês não compreendem. O alimento que eu tenho para vocês é leite, é de leite, é de gente pequena, é gente que está começando, porque eles não estavam cheios do Espírito. Vamos para Ezequiel 36, para a gente ilustrar isso. Ezequiel 36, versículo 26 e o versículo 27. A promessa de Deus a Ezequiel ao povo. Nós vamos usar isso para a gente entender algum conceito aqui. Dar-vos-ei um coração novo, é promessa. Porém dentro de vós um espírito novo, trarei de vós o coração de pedra, e vos tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, seus observareis. Olha, vocês têm esse tipo de vida, vocês vão mudar no dia que o Espírito que eu mandar vai estar em vocês. Ação de Deus, ação pelo Espírito. O capítulo 37 de Ezequiel tem uma visão que eu acho que a grande maioria de nós já conhece, que é a tal da visão do vale de ossos secos. Vamos pensar nessa figura como ilustração para o que nós estamos falando aqui nessa noite. Veio a mim a mão do Senhor, Ele me levou o Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, esses ossos fareis entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei, como me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Vi um montão naquele vale, desorganizado, sem que alguém pudesse identificar se era um homem, se era uma mulher, se aquilo era de gente ou se aquilo era de animal, e os ossos começaram a se juntar. Mas eis que vieram, versículo 8, nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu sobre ele peles, mas não havia neles espírito. Tinha cara de gente, mas não era gente. Osso sobre osso,
nervo sobre nervo, pele sobre pele, músculo tudo arrumado, tudo direitinho e a pele cobrindo. Parecia gente, mas não era gente, porque não fazia nada. Não havia neles o Espírito, não havia neles vida. Versículo 9, então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, em um exército grande em extremo. Isso eu quero usar como ilustração para nós entendermos que a vida cristã só pode ser vivida se nós estivermos cheios do Espírito, se nós estivermos no Espírito. A obra que nós fazemos, ela será validada se nós estivermos com o Espírito. Mas então como nós vamos ficar cheios do Espírito? Seria a pergunta seguinte. Lembre-se, não se trata de uma receita. Muita gente por aí, tudo tem uma receita. Como é que você quer? Qual que é o seu problema? Está aqui, eu te dou uma receita, como se fosse um bolo, e depois serve com café. Não é assim. A Bíblia traz sempre de um processo, um indivíduo que vai crescendo gradativamente. Foi assim que ele tratou com os discípulos. Lembram dos discípulos quando começaram com Jesus? Mas umas horas antes de Jesus morrer, ele pedindo, agonizando pela morte que iria enfrentar, pelo pecado que iria ser jogado sobre ele, pede aos 12 lá, os 11 que orem por eles. Sabe o que eles fazem? Dormem, porque Deus trata com o processo. 3 anos depois, eles ainda precisariam ser tratados, e é assim que Deus trata conosco. Então vamos ver alguma coisa que nós precisamos para nós procurarmos nos enchermos do Espírito. A primeira coisa é o conhecimento. Deus se preocupa muito com isso, com conhecimento, com compreensão. Toda a Bíblia está cheia de ensino. Isso a gente pode sempre perceber, pode examinar a Bíblia, sempre tem um ensino para nós. Deus se preocupa, aliás, ele diz: mais do que sacrifício, eu me interesso que vocês tenham conhecimento. Aliás, normalmente o sacrifício é fruto da ignorância, de não conhecer a Deus. Que coisas nós precisamos saber, que nós precisamos conhecer sobre Deus, nós precisamos buscar? Quem é Deus, seus atributos, sua justiça, seu juízo, sua ação na nossa salvação, a antiga relação que nós tínhamos com Ele, a nova relação que nós temos que manter com Ele, as promessas que Ele tem para nós, o poder de Deus para nos livrar, a expectativa que Deus faz de nós. Por exemplo, o que nós precisamos saber é que Deus deseja que nós sejamos cheios do Espírito. Aliás, isso é uma ordem, está aqui, nós precisamos saber disso. Mas o que normalmente impede que nós sejamos pessoas, às vezes, sempre cheias do Espírito? A Bíblia diz que o que faz, Isaías 59:2, diz que o que faz separação entre nós e Deus, o que impede o braço de Deus de agir sobre nós, são os nossos pecados, são a nossa conduta. Pecados pode ser impaciência, pode ser a fofoca, pode ser a indelicadeza, o mau uso do tempo, o mau uso do dinheiro. Todas essas coisas podem nos separar de Deus. Como é que nós então adquirimos esse conhecimento sobre Deus? 2 Pedro 1:21 diz que a Bíblia, ela foi feita porque o Espírito Santo moveu homens para fazê-lo. Nós precisamos saber da Bíblia, nós precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, habita ricamente no coração de cada um de nós. Cheia, completa. Nós precisamos encher a nossa vida da palavra de Deus, estudá-la, meditá-la, decorar pedaços das Escrituras. Temos problemas, temos que buscar nas Escrituras a resposta. Jesus mesmo diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E ele diz mais ainda: vocês erram, porque vocês examinam as Escrituras. Esse é o erro dos fariseus. A segunda coisa que nós precisamos, para nós nos enchermos do Espírito, é a submissão. A essência do pecado é a vontade própria e o desejo de dominar que nós temos. Nós temos vontade, desejo de sair da vontade de Deus. Mas nós precisamos renunciar aos nossos métodos e nos colocar debaixo da missão de Deus. A missão de Deus é mais importante. Ela é que vale para a nossa vida e nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos declarar, confessar que às vezes nós temos tentado estar no controle. Nós precisamos reconhecer isso e nos pôr debaixo da vontade de Deus. Nós precisamos nos arrepender, mudar a rota da nossa vida. Olha, eu não estou olhando na direção de Cristo. Nesse ponto sim, mas nesse ponto não. Eu preciso me colocar e olhar para Jesus, olhar para Deus, para o alvo que Ele tem para a minha vida. Eu tenho pensado coisas que não desagradam a Deus. Eu preciso encher a minha mente
com a sua palavra. Sua palavra precisa dominar a minha mente constantemente. Jesus é o Senhor e nós precisamos submeter a vida dele. A outra coisa que nós precisamos é colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É a vida de fé, é a vida eu creio. Lembre de Moisés conduzindo o povo no deserto, e eles chegaram de frente do Mar Vermelho. E o mar estava fechado, evidentemente eles não podiam passar pelo mar, e Moisés clamou a Deus: Senhor, o que eu vou fazer? Olha esse povo, eles precisam passar aqui, o que nós vamos fazer? Alguém sabe o que Deus disse? Diga ao povo que marche. Isso é fé. Deus não disse: olha, eu vou abrir, vocês ficam olhando, vocês vão ver o que vai acontecer. Diga ao povo que marche. E quando os primeiros tocaram a água, o mar se abriu, e assim foi no Jordão também. Isso é a vida de fé. Nós precisamos, tendo em vista o que nós aprendemos, tendo em vista o que nós conhecemos, nos submetemos a Deus, começar a colocar isso em prática em nossa vida. O justo viverá da fé, é isso. Fé, então, é nos apropriar da verdade e torná-la realidade em nossas vidas. Nós precisamos disso para que nós sejamos cheios do Espírito. Quais serão as consequências de nós estarmos cheios do Espírito? O versículo 19 diz assim: falando entre vós e salmos e hinos, denota daqui para frente a relação de pessoas, da comunidade cristã, da comunhão. Então, uma outra coisa que vai acontecer conosco, que nós vamos sentir, é que nós vamos ter necessidade de comunhão, muito mais do que nós temos hoje. Nós vamos ter desespero por estar com os irmãos, de estar reunido com eles, de estar no culto. A outra coisa que vai acontecer conosco é o louvor. Observa ainda o versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que vai acontecer conosco? Primeira coisa, quando alguém perguntar como nós estamos, nós vamos lembrar do que Deus tem sido. Nós cantamos isso aqui já hoje. Do que Deus tem feito em nossa vida, de como Ele tem sido grandioso, de como Ele tem sido maravilhoso. Nós vamos lembrar que mesmo que a nossa situação está ruim, nós estamos dependendo da caridade dos irmãos para nos alimentar. Nós vamos dizer: olha, irmão, eu tenho isso na minha vida, mas eu quero dizer uma coisa para o irmão. Olha como vai mudar a nossa maneira de nos relacionar. Eu digo o seguinte, irmão: ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que a figueira negue isso para mim, no meu curral não haja vaca, eu todavia crerei no Senhor da minha salvação. Nós vamos mudar a nossa maneira de nos relacionar. A outra coisa que vai acontecer é a gratidão. O versículo diz assim, olha: dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor Deus e Pai. Paulo tinha uma vida de gratidão. Vocês sabem o que é estar preso. A Bíblia diz que Paulo, durante a noite, Paulo e Silas cantavam. Mas cantavam por quê? Eles estavam num banco fofinho, gostosinho, sentado num colchão, acordaram de noite, depois de umas 2, 3 horas de sono para cantar? Não, eles não cantavam porque eles não conseguiam dormir. O pé estava preso nos troncos, amarrado, todo machucado. Eles tinham tido açoite, provavelmente não conseguia reclinar nas costas. Aquilo era úmido, frio e muito provavelmente fedido. E a Bíblia diz que eles de noite estão cantando. Gratidão, a vida de gratidão. A outra coisa que vai acontecer conosco é que nós vamos ser sujeitos uns aos outros. Aqui ele vai iniciar a sessão, ele vai dar alguns exemplos disso. Vai tratar da relação de casal, mas vai tratar da relação de filhos. Filhos vão ser sujeitos aos filhos, aos pais. Quando estamos cheios do Espírito, nós nos sujeitamos aos nossos pais, mesmo que tenhamos 30 anos e moramos com eles. Vai tratar da relação do nosso patrão, com o nosso empregado. Mas seguramente trata da questão do relacionamento de irmão para com irmão na comunidade, na igreja. Então o que vai acontecer? A igreja de Corinto tinha muito problema disso. Alguns irmãos que achavam que tinham um dom e outro não tinha, que ele era melhor que o outro. Isso com certeza está longe de pessoa que tem o Espírito. Não se gaba daquilo que tem, porque na verdade tudo vem do Senhor. Filipenses 2,3 diz que nós temos que considerar os irmãos superior a nós. Olhar para cada um dos irmãos e olhar que eles são superiores a nós. Que nós estamos aqui para acrescentar coisa na vida deles. Que nós estamos aqui para auxiliá-los. Que nós estamos aqui para ajudá-los. E a última coisa que vai acontecer conosco é que nós vamos produzir os frutos do Espírito. Vamos lá em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós vamos produzir isso se nós nos enchermos do Espírito. Portanto, não vos encharqueis com vinho, que leva ao desperdício, ao esbanjamento, à destruição final, mas enchei-vos do Espírito, se estão procurando estímulo e alegria para a vida, expressando sua alegria e gratidão, junto com outros irmãos, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, não se gabando, nem sendo ríspidos em seus relacionamentos, falando a verdade com amor. Então as relações pessoais serão suaves, afetuosas e amenas, e o nome de Deus será glorificado no mundo inteiro. Amém. Vamos mais uma vez ouvir o nosso coro oficial.
nosso cantor cristão, vamos cantar o hino 556. Hino 556. Vamos cantar de pé, irmãos. Gostaria, irmãos, que agora nós pudéssemos mais uma vez abaixar nossas cabeças, enquanto nós vamos ouvir o pós-lúdio, possamos buscar o nosso Deus e meditar realmente em Tua palavra que foi lida e a mensagem que foi passada para nós. Que nós possamos realmente sairmos daqui com um pensamento firme no Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa estar sempre em nossas vidas, agindo em nossas vidas, no decorrer desses próximos dias, nessa semana, e que no próximo domingo possamos estar aqui, louvando mais uma vez o nosso Deus. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos ouvir o pós-lúdio, orando nesse sentido.